Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disruptura Podcast. Eu sou o Otávio Coutinho, estou aqui com o Felipe e hoje a gente está num cenário diferente. Viemos bater um papo em Ubá, Minas Gerais, com uma pessoa que foi uma honra conhecer essa pessoa aqui. Já estamos fazendo uma parceria, que vem coisa boa por aí. O Felipe vai falar um pouco do belo currículo que temos aqui hoje. Aqui, pessoal, se liga nesse currículo. É especialista em direito ambiental e trabalhista, atua pró-empresas, ou seja, só trabalha com pessoa jurídica, beleza? Ela é CEO do grupo Legalizar, ela tem mais de 15 anos de mercado e atualmente está trabalhando com mais de 30 empresas em sua gestão. Então eu quero dar boas-vindas primeiramente e falar com imenso prazer, conversar com Caroline Balbino. Muito obrigado, prazer, Carol. Pessoal. Nossa. É uma imensa honra estar aqui nesse podcast tão descolado, tão itinerante, tão inovador e com certeza, né, mentes brilhantes aí para poder debater um pouquinho desse universo, né, do corporativo, desse mundo de empresas que a gente vive. Isso. Principalmente porque a gente está num hub industrial, né? Exatamente, o nosso projeto ele é bem voltado a isso mesmo, levar a maior quantidade de informações para as pessoas que estão empreendendo e têm dúvidas sobre mercado, sobre, hoje no caso, a parte de licenciamentos ambientais, fora os outros trabalhos que você presta, e para quem quer começar, ter uma noção, né, de qual caminho seguir, aonde pode procurar, quais informações, o que elas precisam, né? Eu acho que isso é muito importante para a grande maioria das empresas, principalmente aqui na nossa região, que é um polo, né, é o polo moveleiro e é um polo industrial muito Exato. Grande, né, aqui na cidade de Ubá. E aí vamos começar. A gente sempre coloca, né, algumas perguntas no início, que é para você contar brevemente como foi a sua vida até que você se encontrou, né, na sua empresa, como foi sua vida profissional antes de ser uma empreendedora. Ixi, vamos lá. Eu acho que eu empreendo desde pequenininha, cara. Eu já fazia minhas negociatas com papel de carta, roupinha de boneca. Eu acho que eu já nasci empreendedora. Mas, né, apesar de toda essa vocação, né, eu brinco que eu tenho uma história. Eu sou padeira que sabia fazer pão e abriu a padaria e depois descobriu que tinha que ter gestão, tinha que ter caixa, tinha que ter fluxo de caixa, tinha que ter noções de estoque, tinha que ter, né, gestão de pessoas. Então, quando eu me vi empreendedora, eu tinha mais conhecimento na parte técnica, né, hard skill de advogada. Apesar de não ter a experiência, já desde formada eu já fui advogar. Então, por oportunidade também, não queria ficar ali perdendo tempo com concurso e ansiosa também, né, para ir para o mercado. Então, como eu tive a felicidade de ser, né, orientada pelo meu pai a seguir na questão do direito ambiental, eu vi que fazia muito sentido porque, afinal de contas, a gente está num arranjo produtivo local, né, que hoje compreende cerca de 24 municípios, que é o Polo Moveleiro de Ubá, fora arranjo produtivo local de indústrias têxteis, indústria alimentícia. Então, sempre foi uma grande oportunidade aliada à vocação e, ao mesmo tempo, um prazer de fazer pelas empresas e empreendedores aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim, né, que é me ensinar. Então, eu me descobri no mundo das startups em 2018. Eu falei, cara, eu entrei muito velha, eu tive até uma coaching, que é uma diretora da Coca-Cola, a Simone Nassif, ela falou, cara, você é a vovó das startups, você chegou tarde, porque você já era para estar nisso há muito tempo, e ali aquele movimento, aquela dinâmica, aquela forma de modelar empresas que as startups têm, eu acredito nesse processo, né, principalmente no processo de aceleração de startups, aceleração de empresas. Nós precisamos de pessoas qualificadas para poder estar no mercado, ensinando empresas a desenvolver trabalhos de gestão, porque acho que no final do dia é isso que importa pro empreendedor. Então, não é quanto ele ganhou, é quanto ele consegue gerenciar o dinheiro dele, a empresa dele, para ele continuar performando, né? Essa consistência que o empreendedor precisa ter. Eu acredito nesses processos de startup por isso. Então, me tornei, né, uma grande fã de
aprender e a replicar o meu conhecimento em forma de consultoria. E o Grupo Legalizar, quando ele já nasceu como uma empresa multidisciplinar, com profissionais de áreas multidisciplinares, advogados, engenheiros, gestores ambientais, já tivemos aqui contabilistas também. E o que eu penso, né? Hoje nós temos empresas que querem um pouco mais. Hoje a referência das empresas quando elas vão abrir é um contador, é um contabilista. Sim. Mas às vezes só a contabilidade, aí vocês vão concordar comigo, né? Não consegue às vezes ter essa visão 360 sobre modelar um negócio. Entender o que é uma segmentação de mercado, entender o que é gerenciar pessoas e todo esse processo interno de criação de regras internas, como a pessoa vai se regularizar, onde ela vai buscar esse tipo de profissional. E, enfim, hoje eu atuo não só na parte contenciosa, preventiva de empresas tradicionais e startups, e também modelando e mentorando empreendedores que querem ou abrir novos negócios ou estejam ali buscando entender como é que eles vão montar, né, a sua empresa e como é que eles vão desenvolver o seu negócio. Então isso se tornou um grande desafio e ao mesmo tempo uma grande fixação minha. E uma grande oportunidade também, né? Sim. Você falou essa questão da contabilidade. O que eu vejo é que eu vejo dois pontos, né, que impactam muito no negócio. Os empreendedores contarem muito com a contabilidade nesse sentido, sendo que hoje a contabilidade eles chamam a parte fiscal de manicômio fiscal, né? No Brasil, as normas fiscais mudam, então a contabilidade ela tem essa responsabilidade de estar atento a essas mudanças, ao que vai mudar, informar o cliente, trazer e às vezes deixa, né, um pouco essa outra parte por conta do empresário, e o empresário acaba não tendo esse tempo, porque também ele tem outras coisas para ser feita. E por outro lado também existem muitas contabilidades que, né, existe um movimento agora na contabilidade que está mudando isso. A contabilidade está sendo mais parceira da empresa e não, como eles falavam antes, que o contador era um funcionário do governo, né, que só ia lá, não, paga aqui, toma tirador de guia, né? Tirador de guia. Então hoje existe esse movimento na contabilidade que é trazer a contabilidade como mais um braço da empresa, né, para ajudar na gestão, trazer informações para a tomada de decisão de forma clara, de forma correta. Então, o nosso trabalho de contabilidade é esse, né, trazer essas informações e essa clareza para o empresário na hora de tomar uma decisão, ele tem a informação correta na empresa dele em mãos, né? É muito importante esse movimento, eu gosto sempre de falar essa prestação consultiva, né? Tanto do contador quanto do advogado, está cada vez mais necessária dentro das empresas. Mais necessário. E o negócio está ficando cada vez mais sério, né? Então, os advogados, os contadores têm que estar cada vez mais em dia com a informação para passar isso para os empresários. Tem aquele negócio que você estava falando comigo, né, sobre o fiscal, que a cada 3-4 horas muda uma lei. Na média, a quantidade de mudanças que ocorrem em um ano na legislação fiscal, se você colocar na média, a cada 2 horas, uma legislação fiscal é mudado ou é criado uma nova? Não sei esse número no direito ambiental, mas deve ser uma coisa bem parecida para pior, tá? É uma loucura. E aí tem a parte também trabalhista, que, nossa, é social vindo agora, a informação tá muito, muito rápida, né? Então não tem muito tempo de você ficar, não, você tem que ir lá fazer uma demissão, você tem que ir lá fazer, informar para o social. Então, exato. Com essa velocidade da informação também, há uma necessidade do empresário e da contabilidade estarem bem alinhados para que isso não gere nenhum problema, né, para a empresa nem para a contabilidade. Carol, e fala mais pra gente aí sobre a Legalizar, no caso. Eu fiquei com muita dúvida, assim, igual você falou, vocês têm engenheiros, já tiveram contabilistas, né, e tudo mais. Vocês fazem o que, assim? Vocês assessoram a empresa desde o início da criação dela para nada, né, digamos assim, dar errado? Qual é o trabalho, assim, por trás da Legalizar? Sim, é um trabalho eu falo que é um trabalho estratégico e de inteligência aliado a, claro, adaptar a legislação, questões regulatórias à realidade do empreendimento. Então, quando, né, nós temos 2 grandes setores, que é o setor de engenharia aqui e o setor de jurídico, que
que tem contratos diferentes. Então, no contrato de assessoria jurídica empresarial, a gente faz parte contencioso, consultoria, né? Essa consultoria orientativa, onde o cliente tem ali um suporte jurídico para questões internas, desde uma demissão, contratação, um problema qualquer vinculado a advertências, questões, né, de penalização de funcionários. Então, nós trabalhamos essa parte orientativa interna, né, onde o cliente, conosco, ele consegue ter esse suporte, não 24 horas, né, mas 5 dias na semana em horário comercial, onde ele conta com a nossa equipe jurídica para poder auxiliá-lo nessas questões orientativas. E, claro, contenciosa também. Se deflagrar um processo judicial, a equipe jurídica vai fazer o trabalho de advogado. Mas, como nós sabemos, a inteligência artificial e todo um universo, né, de possibilidades que a tecnologia e a inovação traz, o advogado contencioso, ele está cada vez mais desvalorizado. Então, essas questões jurídicas preventivas, elas se tornam hoje um ponto auge para o sucesso das empresas. Então, dentro do escopo da consultoria jurídica, a gente faz essa assessoria orientativa, preventiva e, claro, se precisar, vamos para o contencioso. Estando o cliente bem trabalhado na consultoria preventiva, ele vai estar mais empoderado para empreitar um processo judicial, seja como réu, seja como autor da ação. Bacana. E na questão regulatória ambiental e engenharia, nós trabalhamos a questão da consultoria regulatória vinculada a processos de licenciamento, autorização, alvarás, AVCB de bombeiros. Então, toda essa parte de regularização do empreendimento, cadastros, relatórios anuais, bimestrais, emissão e transação de sistemas de resíduos. Hoje, a maior parte, né, já existe um calendário de obrigações ambientais, como se fosse um monte de imposto de renda vencendo ao longo do ano. Então, nós somos responsáveis técnicos pelo empreendimento, na parte de gestão comportamental, física, mesmo postural do cliente, né? Desde auxiliá-lo em como se comportar no momento fiscalizatório, até mesmo executar os trabalhos internos, né? De criação de manuais de boas práticas, toda a parte documental e burocrática, né? Cuidamos também de ponta a ponta, desde a entrada da matéria-prima até a saída do resíduo. Então, essa parte, né, é algo assim, um diferencial, porque nós vemos, né, um grande número de profissionais hoje que atuam pontualmente ou, né, em determinados tipos de projeto, e legalizar a nossa maior expertise, né, nas burocracias, nesse processo também preventivo, né, para empoderar o cliente, porque a licença ambiental, ela é ali algo a ser cuidado como uma preciosidade. Sim. Então, a todo momento, você pode ter licença simples, mas você tem questões regulatórias, inclusive essas obrigações acessórias, que assim como na contabilidade existem, né? Estão ali rondando, né, orbitando o empreendimento e colocando o empreendimento vulnerável para fiscalizações, né? Porque não é que não vai acontecer, você só não sabe quando. Né? Exatamente. Então, problema dentro de empresa, né, é mato, graças a Deus. Não porque a gente, graças a Deus, no sentido irônico, né? Não graças a Deus porque a gente gosta de vender solução para problemas, mas que são problemas triviais que podem se tornar potencialmente negativos e até fechar uma empresa, se não bem gerenciados. Então, nós somos gerenciadores de soluções, né, para problemas empresariais em questões jurídicas. Claro, temos parceiros, por exemplo, na área tributária, que a gente não faz. Temos parceiros para fazer isso. Nas demais questões, trabalhista, comercial, PROCON, né, consumidor, contratual, a nossa equipe está totalmente preparada para fazer esse atendimento. Então, realmente é tudo mesmo, até consumidor. Bem completo, né? Assim, você traz um cliente e pode contar com a empresa para tudo, né? E ontem, no off aqui, você tinha falado com a gente que consultoria ambiental até o Botequim tá fazendo agora, né? Exato. Realmente tem muitos. Então, você considera esse o diferencial da Legalizar ou qual o diferencial assim que você mais considera, tipo, é aqui que as pessoas têm que vir por esse motivo? Eu acredito que pela própria constituição da nossa equipe, por essa cultura da multidisciplinariedade e, acima de tudo, né, uma insistente vontade de ter aqui dentro cabeças inteligentes. Né? Nós temos um processo seletivo hoje, então a gente vem adequando isso e, aliado a isso, a gente utilizou tecnologia. Então, nós ganhamos um primeiro lugar no Startup Weekend Brasil, que aconteceu em 2018,
com o desenvolvimento de um software de gestão, por uma necessidade interna. Não chegamos a desenvolver pela ausência de uma parceria legal com a parte de desenvolvimento. A gente também entendeu que ia sair muito do escopo do nosso core business, então a gente resolveu utilizar ferramentas de terceiros, mas atuando sempre com esse diferencial. Transparência, valorização, né, de processos anticorrupção, principalmente porque a gente se descobriu no ESG, né? Governança ambiental, social, está tudo ligado ao que a gente faz, é a cara da Legalizar o ESG, né? Os conceitos de ambiental, social e governança. Então, isso consolidou o que a gente é. Acho que a gente é ESG purinho e a gente vende isso, a gente entrega isso, a gente acultura o nosso cliente a isso. A partir do momento que ele tem uma gestão estratégica interna, né, compliances que vão desde a proteção da segurança e saúde ocupacional até a questão ambiental, eu vou dizer que 80% dos problemas dele estão resolvidos. O residual é contábil, fiscal, tributário. Então, eu acredito muito que o nosso trabalho é fundamental para as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E hoje atuamos, né, especialmente porque, né, segundo o dado do Sebrae, 98% das empresas são pequenas e médias empresas. Nós atuamos para o maior público, né, pequenas e médias empresas, que hoje é o nosso grande cliente. Apesar de termos grandes clientes, frigoríficos, né, pedreiras, o nosso grande diferencial realmente está ali próximo, perto, humanizando esse processo de resolução de conflitos internos. Desde briga de sócio, gente, até é um pouco psicólogo, é um pouco, né, um pouco de tudo. A gente sofre também com o cliente, porque a gente tem empresas que eu vou te falar sinceramente, a gente sabe mais do negócio do que o próprio dono. O próprio empresário. Porque a gente está de ponta a ponta, desde auditando um fornecedor dele, negociando com o fornecedor dele, criando soluções para conflitos internos, por exemplo, RH, que né, eventualmente tem um embate, precisa aplicar uma advertência, não sabe como lidar. E, gente, só cai caso que você não estudou na faculdade. É o cara que está trabalhando, que acidentou, acidente de percurso, estava com tornozeleira, está no aviso prévio, o juiz mandou a intimação para saber que horas esse cara está trabalhando, se ele está fazendo hora extra. Então, assim, no dia a dia, é totalmente diferente da teoria. É só caso diferenciado. Só pegada. A gente também tem uns casos diferenciados, assim, que tomam... Tem uns que são até engraçados. Mas você falou uma coisa que eu achei muito importante, eu acho importante até a gente ressaltar aqui, que é essa questão que hoje 98% das empresas são micro e pequenas empresas, né? E esses empresários, né, esses empreendedores, eles não sabem dessa informação. Às vezes o cara vai abrir uma fábrica lá para fabricar cadeiras, né? Aí o cara não sabe que ele tem que ter uma licença ambiental, que ele vai ter madeira, que ele vai ter resíduo. Então acaba que o cara começa, aí ele começa a trabalhar, começa a ter o seu coisa, daí a pouco, né, acontece uma fiscalização, o cara não tem uma licença ambiental. Exato. Acaba chegando naquele caso que você falou, que acaba a empresa fechando. Mas a nossa função aqui agora, nesse momento, é informar para essa galera que mas a licença ambiental fica caro. Meu amigo, caro é você perder tudo e voltar do zero. Exato. É o videogame com chefão infinito. Empreender é videogame com chefão infinito. Você não sabe qual vai vir. E só que você tem que ter uma equipe por trás, uns bastidores segurando a peteca. Porque o que eu percebo? Às vezes o dono da empresa, ele é ótimo em vender, ou ele é ótimo em produzir, ou ele é ótimo com pessoas, mas ele não consegue... Lógico, nós temos empresários fenomenais aqui na nossa região, sim, no Brasil e no mundo, mas é infinitamente impossível, até porque eu falo por mim, né? Eu me coloco no lugar porque eu sou empresário. Eu sou essa que não sabia nada e fui aprender a gerir, a gerenciar. Então, quanto eu já caminhei de aprender a lidar com gestão de pessoas, financeiro, que é meu grande, né? Planejamento financeiro, principalmente. Fazer conta, pagar, receber, isso é o de menos, né? Sim. Na hora que você chega e precisa de um planejamento, até para você instituir uma meta de vendas, como é que você vai saber se você não sabe onde você quer chegar? Se aquela meta que você está instituindo é factível? Se você vai conseguir operacionalizar aquilo? Então, por exemplo, é uma dificuldade minha.
né? E é algo que eu não atuo para as empresas, por exemplo, mas na parte de modelagem de negócio, gestão estratégica, essa parte principalmente de segmentação de mercado, que eu acho incrível, inclusive, que eu acho que o sucesso das startups hoje acontece principalmente porque ela sabe exatamente quem é o público dela, exatamente qual a comunicação que ela vai ter que fazer e o planejamento, né, a longo prazo, entender o que é um LTV, o que é um CAC, que é... Então, são coisas que eu aprendi ao longo do tempo e que era infinitamente importante para o meu sucesso. Exato. Então, hoje eu me vejo fazendo o caminho inverso. Né? Eu abri uma empresa no momento que era, digamos, uma oportunidade. Fiquei aqui dentro muito focada em qualidade, perdi muito mercado para concorrentes, porque, mas também acho que eu fiz raízes muito fortes. Sim. E isso deu essa sustentabilidade, principalmente na pandemia e no pós-pandemia, para que a Legalizar continuasse performando e estivesse viva no mercado. Né? Eu tenho clientes que às vezes eles... Eu tenho meu cliente 01, gente, e 02. Eles são os seus... São meus clientes até hoje. Há mais de 10 anos. Isso é importante. Então, isso é difícil hoje em dia. Isso é algo assim que eu levo e acima de tudo, né, como eu disse, dentro da nossa gestão, por culpa do nosso trabalho, nós nunca tivemos nenhum cliente multado. Nós já tivemos a ocasião de clientes estarem com a gente serem multados por culpa de consultorias anteriores. Então, esse legado eu levo muito comigo, porque pelo menos... Né? Essa sagacidade, essa consistência em prestar um serviço de qualidade, e a qualidade que se vê no resultado. Porque se eu nunca tive uma empresa multada, é porque eu estou fazendo essa base muito sólida para o meu cliente. Né? Então, eventualmente a gente perde clientes para a concorrência por preço ou por desacordo. Às vezes algum cliente que não tem compatibilidade de valores, por exemplo, né? Se ele quiser pagar uma propina, ele não vai ser meu cliente. Porque eu jamais vou me envolver nisso. Eu falo que essa questão do preço, né? O preço e o valor, né? Preço, principalmente. Muita gente, a maioria, vem procurando preço. Vem pelo preço. É muito difícil essa questão do preço. Eu achei legal uma outra coisa que você falou também, que é o que a gente está passando, né? Que é a questão do saber com quem a gente vai falar, qual é o posicionamento, qual é o seu foco, né? Hoje a gente está passando por essa mudança, né? A gente tô estruturando o escritório nesse sentido, de fazer assim, não, a gente é especialista em atender esse público aqui. Então a gente vai prestar o melhor serviço para esse público, porque a contabilidade, como o direito, como outras áreas também, é muito complexo. Você saber, por exemplo, no nosso caso, saber comércio, saber indústria e saber serviço. Então, é muita legislação, é muita coisa. Com certeza. É muito imposto que a gente tem. Tem imposto federal, tem imposto estadual, tem imposto municipal, aí de um município para o outro muda. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que saber. E aí, a gente... eu tomei essa decisão de ter uma especialidade, que é importante, né? E é importante também para quem quer começar, saber, né? Como é que MVA, é mínima audiência viável, um negócio assim. MVP, isso. É o mínimo produto viável. Isso, eu tava tentando lembrar. O MVP, ele é incrível, porque ele te permite você, no momento que você está rodando seu MVP, te permite você validar sua solução, validar as dores que você quer resolver, validar segmentação de mercado e validar suas próprias ferramentas com as quais você... Então, é o famoso, a hora de pivotar é a hora do MVP. Depois que está rodando a versão full, o seu empreendimento... Você já tem que estar com isso tudo muito claro. Tá muito claro. Então, quando se fala, por exemplo, você comentou, vamos passar para 100% online, onde seu público está. É sobre experimentar. Sim. Você não fez uma pesquisa e viu que a maioria, nenhum dos seus clientes vai ter o seu escritório? Então não faz sentido ter escritório. Eu tenho um cliente, empresa, vem no meu escritório. O meu escritório hoje eu falo que é mais um hub de encontro social e técnico do que propriamente dito fechamento de negócio, porque o fechamento de negócio ocorre o tempo todo online. Hoje em dia a nova era digital, né, que se chama Web 3.0 agora, então assim, a internet
mudou muita coisa. A internet trouxe uma outra realidade e a pandemia veio para fazer isso adiantar 10, 15 anos, né? A gente, Exato. em 2020, 2021, a gente adiantou 10 anos praticamente. Mas tem a questão da comodidade também, foi aquilo que você falou ontem, sobre o profissional ir até você. No seu caso, você falou que preferia, né? O profissional. Exato. E o meu cliente prefere, ele quer essa conveniência, ele não tem tempo de sair da confusão da indústria dele e vir até aqui sentar. Alguns preferem para ele ter até um momento de escape, dele poder falar coisas mais sigilosas, porque às vezes a forma dele trabalhar no escritório da empresa dele é uma sala lotada de outras pessoas, então ele quer ter esse momento mais discreto, mais individual com o advogado, e também às vezes vir aqui realmente falar sobre novos projetos. O que ele está pensando, se ele quer ampliar a empresa dele, se ele quer mudar de local, tudo isso impacta nos trabalhos que a gente faz, né? Então, é muita comunicação com a contabilidade. A gente não entende nada, nem quer entender. Mas a gente quer estar de perto acompanhando, fazendo reuniões sistemáticas com a equipe. Por exemplo, nós conseguimos auxiliar até na parte de gestão de terceirizados. Exemplo, um representante comercial. Pergunte para a maioria dos seus clientes: quantos representantes comerciais a sua empresa vendem? Ele vai te falar que de 22 vendem. Para que manter o contrato com esses 20? E muitas vezes esses 20, um deles sentado dentro do estado de São Paulo que não vende nem para uma rua, nem para todas as lojas de uma rua. Então, ajudar o cliente a pensar em soluções, e a inovação vem casando muito com esse processo. Eu sou uma pessoa muito inovadora, então eu sempre pensei, né, que eu tinha que ter soluções e otimizar a vida do meu cliente para ele performar melhor. Então, eu vou te citar um exemplo bobo, né? Eu estou fazendo uma viagem e eu estou percebendo que a empresa que está me vendendo a viagem, ela não tem um sistema hoje de assinatura eletrônica. Eu precisei, porque eu tive um problema no meu cartão, usar um cartão da minha irmã, precisou de uma autorização dela. A menina mandou o contrato por e-mail. Falei: olha, tudo bem, eu tenho meu certificado digital, minha irmã é minha sócia, mas vocês não usam um sistema eletrônico de assinatura? Então, eu sempre me senti incomodada, então a inovação sempre foi muito aflorada em mim. É o famoso tadinha, ela desde criança é diferentona. E sou mesmo, porque eu gosto de otimizar tempo, eu sou fã da tecnologia, apesar de não usar para tudo. Eu sei de pessoas muito mais tecnológicas que eu, porque a inovação, ela não é tecnologia. Então, você fazer diferente coisas que para melhorar o seu dia a dia dentro da sua companhia, pode ser desde usar um sistema eletrônico de assinatura para o seu cliente. Você vai ter o mesmo lastro probatório, às vezes até melhor, porque o cara não vai conseguir questionar, porque ele recebeu no e-mail dele, você tem o IP dele, ele botou o CPF dele lá, capaz de ter mais lastro do que uma assinatura que ele pode questionar. Não fui eu, né? Exato. Isso acontecia muito comigo no banco. Eu trabalhei em banco, né? Então isso acontecia muito. Mas o cliente não está na cidade. Não, então não faz o contrato. Falei: gente, como assim não faz o contrato, cara? Eu sempre fui incomodada também. Vamos uma assinatura eletrônica, alguma coisa do tipo. Não faz. Esquece. Como assim? Não faz? Que loucura, não tem como mandar um negócio lá de milhões por causa de uma assinatura que você não consegue ter um sistema? Eu tive um caso muito específico nisso uma vez, que foi um crédito rural para um cliente. A gente foi fazer um crédito rural. Esse caso foi muito específico. E o cara teve que viajar, motivo de saúde da filha e tal, ele teve que viajar. Ele precisava que o dinheiro caísse na conta e tal, e ele estava em Belo Horizonte, trabalhava em Juiz de Fora. Ele falou: não posso ir uma agência aqui e uma outra pessoa imprime o contrato, eu assino o contrato e o banco... Não pode. Como assim, cara? Não faz pode. sentido, né, cara? Eu também não me conformo. Hoje, sim, eu acredito que isso tenha mudado, né? Hoje, né? Não sei também, porque eu fui assinar o contrato do consórcio, eu tive que ir na agência. Mas eu acredito que isso tenha mudado, né? Se não tem mudado, vai mudar. Tem mudado. Mas eu também, você falou um outro negócio que eu me identifiquei também. Eu sou muito fã de tecnologia. Quando surgiu essa inteligência artificial que veio e tal, assim, eu também não sou o cara mais tecnológico de todos, não, sabe?
algumas coisas, igual a agenda. Minha agenda. Eu queria ser amigo do Elon Musk, gente. Não, eu... Juro. É um cara diferenciado, ele é tecnológico. Ele é. Uma das coisas que eu não abro mão é a agenda física. Eu gosto da agenda ali, eu escrevo, eu vou lá, risco. Já bolei há muito tempo também. Já tô no bloco de notas. Você não vai anotar, não? Eu já tive em audiência de bater boca com outro advogado, porque no meio da instrução e julgamento, eu sou modéstia à parte, muito boa nisso. No debate. Então, tô ali anotando as perguntas, o advogado inconformado com aquilo. Excelência, pela ordem, esse advogado não para de mexer aí na internet e tal. Eu falei, excelência, tô anotando minhas perguntas no bloco de notas. Eu falei, cara, para, me deixa, sabe? Assim, ele achou que eu tava mexendo na internet, porque eu tava anotando. Então, assim, enquanto o cliente dele estava sendo interrogado, era até uma ação trabalhista, que inclusive a gente ganhou. Ele exatamente ficou incomodado com aquilo, achando que eu estava, sei lá, brincando no WhatsApp ou conversando com alguém. Eu já até tentei o celular, mas não consegui não. Então, hoje, assim, eu preciso de um bom celular, porque é um celular de trabalho barra para minha vida. Então, aqui, por exemplo, hoje, né, desde a pandemia, a gente migrou todo o servidor para um servidor online, em nuvem, o Microsoft 365. Então, eu tenho aqui, eu edito documento, eu tenho o aplicativo, então é tudo feito aqui. E assim, acho que essa minha mentalidade me projetou, porque inclusive na pandemia eu morei 3 meses em Dubai. Ó, que legal. Eu fiquei em Dubai em 2021, de setembro a dezembro. Eu queria muito ir à Expo Dubai, que é uma das maiores, o maior evento mundial de países, né? Então, 100 e tantos países, 190 e tantos, acho que 196 países expondo num complexo de mais de 300 mil quilômetros quadrados. E eu tinha uma amiga que eu tinha feito uma live com ela, Pamela Souza, dona da Coia Orgânicos, e ela brincou, falou, olha, vem pra Dubai. Eu falei, olha, eu vou mesmo, hein? Porque eu sempre fui muito bairrista. Apesar de eu ser diferentona, eu queria ser artista quando eu era mais nova, fazer teatro. Não fui pro Rio porque eu achava que aquilo era um desafiador para mim. Não me sentia preparada nem segura. Não queria me aventurar, né? Minha família é sempre muito mais humilde, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, enfim. Né? Tínhamos muita vontade de vencer e inteligência e também persistência, né? Nos estudos. Então, isso acho que foi um fator assim, decisivo, a pandemia, para eu poder querer. Eu já tinha vontade de fazer um intercâmbio internacional, eu tive um visto negado em 2004. Era um pouco depois do acidente das Torres Gêmeas, então acho que isso estava meio que barrando. Eu ia estudar 6 meses na Universidade de Minnesota e ia trabalhar em Minneapolis também. Só que o meu visto foi negado e aquilo foi uma grande frustração na minha vida. Porque eu estava em Viçosa, fazia direito na Exuv, eu sou da primeira turma da Exuv, que hoje é da Univiçosa. Sim. Então, eu trabalhava no IBEU, pedi demissão na época. Então, assim, eu meio que me perdi tudo. Perdi meu emprego, não fui. Como se diz, meu pai encheu meu saco, que eu fiquei devendo ele aquele dinheiro, porque o rolê de ir lá tirar o visto era maior questão na época. Gente, meu passaporte foi feito por correio na época, só pra você ter uma ideia. Então, quando eu tive essa oportunidade, né, a empresa estava performando financeiramente bem, eu falei, cara, agora é meu teste. Vou testar, ficar longe da empresa, gerenciando ela remotamente, vou para a Expo e vou fazer meu intercâmbio que eu tanto queria. E montei no avião e fui embora. Foi muito tenso, eu trabalhava 3 turnos, porque lá a diferença são 7 horas. Então, quando estava todo mundo dormindo aqui, eu estava levantando lá. Quando era de tarde lá, era de manhã aqui. Quando era de noite lá, era de tarde aqui. Então, eu trabalhava 3 turnos. Sim. Porque eu morava com uma pessoa, com uma menina lá, a Rafaela, e ela trabalhava, então ela acordava, já me acordava, opa. Eu já ia adiantando as coisas para na hora que a pessoa acordasse aqui, eu já tá, né? Já tá no 200. E aí me dividi nisso, vivi como uma local lá, moeda de RAM. Então, assim, você não precisa estar em Dubai e no Atlantis todo dia, né? Até porque, né, isso realmente, né? Dubai tem uma vida que é possível, é factível se viver como um local.
porque o dirham é muito aproximado com o real. Um real é 1,4 dirham, é R$1 nosso. Sim. Né? Então, contrário, né? Um dirham deles é 1,4 real. Isso, é o contrário. Então, a diferença da moeda era muito próxima. Então, assim, como eu não tinha carro lá, andava de metrô e, enfim, eu conseguia viver essa vida convertendo o que eu gastaria aqui lá. Eu consegui conhecer Dubai, né, a fundo e realmente foi uma experiência incrível que eu, né, consolidou todo esse pensamento de estar ali convivendo com as coisas mais modernas do mundo. Lá entendeu? A tecnologia lá. Mundial do empreendedorismo, da tecnologia. Cara, eu participei de reuniões, eu fiz pitch para escritório de advocacia lá, muito doida, né? Os caras, um bando de árabe, eu sentei, mulher bonita, botaram todos os árabes na mesa, né? Eu lembro, assim, como se fosse hoje. Era um vidro atrás do lugar que eu estava sentada. Eles me colocaram na cadeira principal para apresentar. Atrás, sabe aquele... Eu esqueci o nome do museu. Aquele museu lindo, prata, que eles criaram lá. Todo furadinho. Tá, eu sei o que é, mas o nome... Atrás, você olhava assim, era essa a vista da sala. Do escritório. Chama Prime Case. Eles são, tipo, 50 melhores... escritório de advocacia do MENA, né? Middle East e África. Então, cheguei lá, até falar que o escritório deles era muito masculinizado, que não tinha mulher, eu falei, gente. Peguei, printei a tela, coloquei, fiz meu pitch. E enfim, falo inglês, né? Sou meu inglês de escola de inglês, mas sempre que eu pude, enfim, desde pequena ali, pegava a capa do disco da Madonna e ficava ali. Então, meu listening é muito bom e acabou que a minha pronúncia ficava boa por causa disso. Mas eu sou muito caruda. Eu sempre falei, cara, se eu não lançar, eu vou falar que investi muito também em coaching, né? Gastei uma grana com isso. Sim. Essa própria diretora da Coca-Cola, a Simone Nassif, ela falou, olha, na época que eu estava no programa de startup lá em Viçosa, no Tecnoparque, eu conheci ela lá. O irmão dela, dono de uma empresa, ela estava prestando consultoria para os funcionários. Aí eu ouvi ela gritando com o cara, fala mais alto, você precisa abrir essa boca para falar. Eu falei, gente, essa coach não precisa. Quem que é essa mulher? Fiquei esperando ela sair e falei, olha, eu queria te conhecer, porque eu tô aqui do lado estudando minha apresentação, porque toda semana a gente tinha entregável. No programa de aceleração do Lemonade, que é um programa da FAPEMIG. Depois eu vou contar um pouquinho, que foi uma experiência assim, muito incrível. Então, ela, né, a gente se descobriu e eu comecei a fazer esse coaching com ela. Ela falava muito disso. Falou, olha, você já pesquisou em outros países? Quem é que está fazendo esse mesmo aplicativo? Quem é que está fazendo esse mesmo serviço? Então, assim, essa expansão da mente, acho que não é só sozinho, sabe? Não tem jeito. Por isso que eu tento, assim, diuturnamente fazer com que tudo que eu presto para o meu cliente, eu explico, eu falo por que existe, qual que é o objetivo daquilo que a gente está fazendo. Porque muitas vezes o consultor é aquele que pega na mãozinha, né? Vai lá, ensina a fazer, faz junto. E às vezes a gente não é tão valorizado, mas eu que sempre investi muito em conhecimento, né? Sei que é algo fundamental. E a Simone foi alguém que realmente me expandiu minha mente, tanto é que eu fui fazer um curso de internacionalização. Na pandemia, ele teve uma versão online lá no Sebrae Santa Catarina. Então, esse chamava Go to Market, justamente para trabalhar a parte de exportação, importação. E estou nessa vibe mesmo de internacionalização. Tanto é que quando estive em Dubai, conheci a Bismone, que é a empresa que hoje eu estou como CLO, que é Chief Legal Officer. Então, eu sou a chefe de legal, coordeno uma advogada norte-americana. Estou trocando por equity ainda, minha participação, né? Que estou trocando por cotas da empresa, mas se isso bombar. E o viés da empresa é justamente Kuka Business. Eles ensinam empreendedores a modelar negócios. Então, eu falei, cara, eu quero estar nesse negócio. Exatamente. Então, assim, meu chefe é um português, mora na Cracóvia, fala 7 línguas
E a gente começa a perceber que a gente vai aonde a gente quiser. Vai, né? verdade. Eu já mandei até mensagem pra Anitta, gente, no LinkedIn, falando que ela precisava meter na equipe dela. Juro. Anitta, me responde no LinkedIn que eu te mandei mensagem. Você precisa de mim na sua empresa. Muito bacana. Eu falo com a gente conversando, né, no projeto do podcast, falei assim, cara, a gente tem que fazer isso porque vai conectar a gente a pessoas que a gente nunca imaginou. Assim, tem pessoas que a gente nunca imaginou conhecer e tem pessoas que a gente vai conhecer e fala assim, caraca, essa pessoa tá aqui do lado, velho. Sim. Que é o seu caso, né? Tipo assim, olha só, uma pessoa conheceu tanta coisa, sabe tanta coisa, e agora a gente conectou com ela e tá do nosso lado. Tava aqui o tempo todo. Estava aqui o tempo todo. E nunca quis sair, né? Incrível. Eu ensaiei mudar pra Juiz de Fora, botei tudo no caminhão e tô trazendo aos poucos. Tem 1 ano que eu tô trazendo minhas coisas de volta que eu não consegui mudar pra lá. Mas assim, sobre a legalizar, você, né, falou que já teve experiência internacional, você pensa em levar a legalizar para fora também, para fora do Brasil, estender, né, bastante a carteira de clientes? Como é que tá a situação? Principalmente você que foi para Dubai, né? Eu acho que lá, como é um centro, né, de grandes empresários, eu acho que lá, pensou? Sim, não, pensei quando estive lá, fiz muitas conexões. E a Prime Case foi um deles, uma outra empresa que eu me esqueci o nome agora, de consultoria ambiental, que inclusive no bate-papo eles descobriram que poderiam fazer investimento em começar a vender consultoria mensal, que eles não faziam isso. Trabalhavam com projetos pontuais e quando eu falei do meu processo de consultoria mensal, eles falaram, cara... Que massa, acho que a gente devia colocar isso, exato. Eles não tinham essa noção de que eles poderiam monetizar e escalar o negócio deles através da recorrência mensal. Então, assim, eu acho que eu tenho muito a contribuir, né? A legalizar tem muito a contribuir e não vejo fronteira alguma. Estamos visando agora fazer uma conexão. Acabei de mandar um e-mail há pouco tempo agora. Eu conheci uma pessoa que é diretor executivo de uma Associação de Jovens Agricultores de Portugal, e eles são membros da CPLP, Confederação dos Países que Falam a Língua Portuguesa. Então, é um hub também internacional de networking, de integração, conexão. Eles, inclusive, conheci num evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde a JAP estava vindo fazer um evento sobre segurança alimentar. E que tem tudo a ver com sustentabilidade, que tem tudo a ver com a parte de certificação de propriedades rurais que a gente faz. Inclusive, o projeto do Manga Larga, né, quando eu mostrei pro diretor, ele ficou encantado, falou, cara... Né? A gente não sabe aonde a sustentabilidade pode se aplicar às vezes. E ela se aplica em tudo. Se aplica em tudo. Gente, a indústria da música usa sustentabilidade. Né? Eventos, um amigo meu está fazendo aquele evento com a Alok, vai tocar lá em Copacabana. Agora em agosto. Falei, Nelson, e a parte ambiental, Carolina, já está tudo pronto. O cara que vem fazer já planta tudo, já compensa tudo. E o Alok é super sustentável, né? Ele tem vários projetos. A gente foi numa palestra dele uma vez, parecia que, pelo menos foi o que ele deixou entender, que ele se importava muito, né? Muito. Ele é filho de praticamente hippie, de rave, né? Os pais são DJs. E canta e são donos do universo paralelo, os pais do Ekanta e Swarup. Então ele viveu a vida na natureza, ele viveu a vida com a música, com a cultura, com pessoas. Mas isso é interessante você ter falado, porque assim, até pra mim mesmo, quando falava nas questões ambientais, eu já imaginava logo o impacto ambiental de indústria. Isso. Eu nunca pensei, por exemplo, em questão de eventos, você falou desse Manga Larga, né? Tem o Ibitipoca também, né? O Ibitipoca Blues, que a gente vai fazer agora também, vai assinar a parte de gestão ambiental, compensação ambiental do Ibitipoca Blues, que é um evento que acontece há 25 anos, né, em Ibitipoca. Que impacta? O Ibitipoca está contida dentro de um parque estadual. Exatamente. Né? A vila está dentro da zona, né, que a gente chama a zona de... Credo, gente, esqueci. Zona de amortecimento, né, do parque. Então, Ibitipoca, o vilarejo, está dentro da zona de amortecimento do parque. Já palestrei, por exemplo, na Fazenda do Engenho, que é o Ibit Projeto, que também tem toda uma pegada orgânica, vegana, lá é bacana, sustentável. E acontecem muitos eventos, né, ligados, porque a área do Ibit Projeto é 4 vezes a área do parque.
Então, todo o impacto que tem no parque, consequentemente, você vai ter ali naquela reserva. Inclusive a Alok esteve lá há pouco tempo, eu hospedando lá com a esposa, justamente por essa questão, né? Quer dizer, é um lugar de lazer, mas que tem todo um viés, né, de uma cultura da sustentabilidade. E falando do Manga Larga, né, é um evento, o maior evento, né, de raça da América Latina. Nós estamos falando de uma expectativa de público de 250 mil pessoas, né? Mais de 1.500 animais. Então a gente faz é muita gente, é muito resíduo sólido e principalmente uma geração muito alta de resíduo orgânico, né, das camas dos animais. Então a nossa base de dados, para você ter uma ideia, são Olimpíadas, os cavalos animais de Olimpíada. Então, que é infinitamente menor, mas o evento que a gente faz, a gente cuida e gerencia resíduo de como se fossem 20, 30 Olimpíadas ao mesmo tempo. Nossa, é muita coisa. Então, nós estamos falando aí, né? Muita coisa. Dá pra gente que não entende igual você do assunto, pra gente, na minha cabeça, passar algo inimaginável. Exato. Como é que faz e totalmente isso? possível, né? Então, a gente fez hoje uma reunião com a doutora Cristiana Gutierrez, que é a presidente hoje, a primeira mulher presidente da Associação Nacional. Mas já é um projeto que foi abraçado desde 2018 com o Daniel Borja, que é o antigo presidente, né? Eu fui por indicação de um cliente nosso que é fã do nosso trabalho, que é o Fernando. Então, o que acontece? Pessoas estão percebendo uma mudança no comportamento. A sustentabilidade, como eu digo, é um caminho sem volta. Então, nós vemos não só as indústrias propriamente ditas, né? Fábricas, setores de produção, setores agrícolas, setores, né, da música, artistas, empresas de tecnologia investindo na redução da sua pegada de carbono. Não só por uma questão de responsabilidade social, mas por uma questão legal, né? Então, eu tive em 2008 na Conferência Nacional de Mudanças Climáticas do Brasil, representando Minas. Nunca mais se falou em mudanças climáticas no Brasil. São assuntos que são, né, residuais ali sempre, nunca como pauta principal. E agora com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? As ODS. Isso passa, né, a ser algo que deve conter, dentro do DNA da própria empresa, ou corporação, ou organização, seja ela pública ou privada. Então, eu fui dar uma palestra no Senai essa semana para os alunos do técnico de meio ambiente Visconde do Rio Branco, e o professor do técnico falou assim: olha, aqui a gente está reduzindo, então todas as embalagens do lanchinho que a gente traz aqui, cada um traz de casa, a gente está pedindo que traga algo retornável, que não seja descartável, para que a gente evite, né? Ou seja, na simples inovação, isso é uma inovação voltada para o viés da redução de desperdício de resíduo sólido ou de geração dele, né? A redução da geração de resíduo sólido. Eu imagino grandes empresas, né? Imagina se uma empresa aí, vamos pegar uma empresa com 100 funcionários, uma indústria. Imagina se cada um, toda vez que for beber água, pegar um copo descartável. Exatamente. E é uma coisa que a gente não para pensar no dia a dia, né? Porque na correria... Eu tô pensando aqui agora. Por exemplo, lá no escritório, às vezes na correria eu olho assim e falo assim: ó, o copo descartável, pego. Exato. E tomo água. E se você colocar ali, às vezes, um cartaz, adote um copo, por que você não pode ficar com o mesmo copo da hora que você chega e da hora que você sai? Ou Por que então, você vai descartar ele assim que você bebe a água? Sempre daqui a meia hora você vai querer beber água de novo. E aí você usa vai o lá. copo o dia todo, ou incentivar o pessoal a levar uma garrafa, um copo, né? Hoje tem essas garrafinhas térmicas aí que são um fenômeno. Existem Você algumas deixa o dia políticas, todo. por exemplo, de saúde e segurança do trabalho, né? Que, exemplo, em fábrica você não pode colocar caneca reutilizável, tem que ser descartável. Então, existem algumas políticas ainda da legislação que são incompatíveis entre si, que a gente vê que na prática às vezes é um pouco até burra, né? Como é que eu vou ficar exato, né? Vou tomar uma multa na minha empresa porque eu estou sendo sustentavelmente correto. Olha que legal. O fiscal vai chegar lá e vai falar que
que é anti-higiênico o seu funcionário ficar utilizando a mesma caneca o tempo todo. Em vários casos a pessoa já leva a própria caneca até a marmita para a fábrica. No Brasil, e a lei não permite. Que isso? Exato. Indignado com certas coisas. Exato. Imagina, cara, você tá lá trabalhando tranquilo na sua empresa, aí você fala, não, pessoal, vamos trazer uma caneca e tal, cada um toma um café na sua caneca, aí você chega multado por isso. Você imagina o dono da empresa que deve ser multado, velho. Pô, tipo assim, pensamento do cara, fez isso que você falou. Não, tô fazendo o que é certo e... Sustentável e vai tomar multa. É isso aí. Eu não sabia desse ponto. Pra mim, não, tipo assim, não, por exemplo, essa questão das canecas, pra mim não existia isso. Pra mim, você podia beber copo descartável, caneca normal. Podia fazer tudo isso. Então, a gente vê, assim, isso é um caso que eu tô contando, né, de incompatibilidade de legislação, que às vezes atenta contra um próprio sistema consumidor que está tendente a reduzir desperdício, a reduzir a geração de resíduo sólido. Em contrapartida, o município paga por isso, né? Porque acaba que, por exemplo, o bar, nós não temos um centro de triagem e compostagem. Então, tudo aqui eles chamam de estação de transbordo, mas que é pago para isso ser destinado a um aterro em Juiz de Fora. São Geraldo tem isso aí também. Então, não é uma solução viável, porque a coleta seletiva poderia estar sendo fomentada para eu aumentar a vida útil desse resíduo no mercado, eu gerar menos impacto financeiro nas contas do município e, consequentemente, o cidadão pagar menos. E ser educado a fazer a coleta seletiva. Agora, qual que é o discurso de todo mundo? Eu vou separar aqui em casa, vai chegar ali na porta, o cara da empresa de recolhimento de resíduo vai abrir e vai jogar tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Faz sentido esse pensamento. Em 2021, quando o Bruno estava em São Geraldo, o Bruno é um amigo meu, ele é engenheiro ambiental. E ele falou, cara, vamos fazer um projeto de coleta de resíduo eletrônico. Aí a gente tentou, né, ele já tinha o projeto pronto e tal. E a gente usou como modelo um cara que ele conhecia lá de Montes Claros, que é a cidade dele. O cara começou a fazer uma campanha ali, uma campanha aqui, botava um tambor na igreja, nas escolas, e foi fazendo as campanhas e tal. Hoje o cara tá com uma empresa que é a maior a título de quantidade, né, de resíduos que ele coleta, que ele consegue destinar e processar lá na região. E o cara começou, ele tinha um tambor, botava lá e conversava com o padre ia lá e botava na igreja, incentivava o pessoal. Aí botava na escola, aí a escola incentivou a escola ia lá, mandava um bilhete para os alunos levar para casa, para se eles tivessem lá pilhas, controles de televisão e tal, levasse para a escola e jogasse no tambor. E assim foi. E aí foi. Hoje mas muita gente, não é nem por... Eu acredito que não é nem por conscientização, cara. Muita gente é porque não tem opção de onde descartar. Não tem, exatamente. Porque, por exemplo, é o meu caso. Eu jogava muito videogame. Eu tinha um videogame, só que o controle era a pilha. E assim, tem até hoje. Tem umas 200 pilhas numa caixa lá em casa. Só que, tipo, eu fico assim, vou jogar no lixo, vou descartar É um negócio perigoso, né? Exato. Altamente tóxico, né? Aí eu fico pensando assim, será que eles vão jogar num aterro, botar fogo, vai cheirar essa fumaça dessa pilha? Eu fico pensando nisso. Lógico, é a responsabilidade social sua. E aí tá eu lá com a caixa com 200 pilhas, ocupando espaço sem saber o que fazer com isso. Aqui o Vieirão, vou fazer aqui o merchan pra Isabel, o Vieirão é um ecoponto, então você pode levar pilhas e baterias lá. É um mercado. Aquele... na Beira Rio. É aqui, o Super Mais, aqui na Beira Rio. Tá. Bacana. Isso é muito importante. Não, aí é show, tá vendo? Porque tem que ter, igual lá no condomínio onde eu morava, não tinha esse problema em Juiz de Fora, porque tinha nem sei se é dessa empresa que você falou aí, mas tinha um ponto de coleta lá. Deles, tinha um balde, eles são únicos lá em Juiz de Fora. baldezinho lá com um ponto de coleta, eu sempre jogava lá e jogava com consciência tranquila. Me fugiu o nome agora, mas eu já falei, aqui está certo, mas desde quando eu mudei para São Geraldo, eu sofro com isso, bateria, pilha, controle, fico assim, mano. Tem uma gaveta lá no escritório, tá cheia de pilha. Mouse, gente, todo mundo tem uma gaveta cheia de fios, cheia de pilhas, cheia de alguma coisa. E as pilhas eu acho que ainda é o pior de tudo. Sim. Pilha e bateria. Na lei de política de resíduos sólidos, né? Esses resíduos, né, entraram num status de resíduos com obrigatoriedade da logística reversa. Exatamente. Então, algumas empresas precisam e necessitam
né, tudo que elas colocam no mercado, elas precisam ser responsáveis pelo recolhimento. Recolher o antigo. E com isso começou a surgir, por exemplo, empresas como a Eu Reciclo e várias empresas que fazem, né, essa compensação ou esse cumprimento de meta, né? São Paulo é muito evoluído nessa questão da logística reversa, cobra mesmo. As empresas têm metas de destinação, isso já acontece, por exemplo, com óleo usado, né? Ou look. Então, existem vários projetos paralelos, né, para todo tipo de resíduo. Mas ainda, né, reciclamos muito pouco. É coisa ali de 3% do potencial que a gente tem de reciclagem. E aí a gente entra num outro ponto, né, cara? Você imagina, né? Vamos dar um exemplo aqui do celular, né? Aqui a gente tem o iPhone, né? E aí a Apple, com certeza, tem essa responsabilidade de logística reversa. Com certeza. E aí gera uma oportunidade para o empreendedor. O cara fazer o quê? Eu recolho os celulares. Exato. E aí, né, provavelmente existe um comércio disso. O cara vai lá, pega e devolve para a Apple através de um comércio, de algo assim. E aí ele resolveu um problema. O que ele fez? Ele ganhou dinheiro. Então, pessoal, alguém que quer ganhar dinheiro e quer me livrar de 200 pilhas numa caixa, por favor, me ajuda. Por favor, abra logo essa empresa. Leva as pilhas embora. Eu não aguento mais. Já mesmo tem que sair de São Geraldo para vir aqui jogar uma pilha fora. Exato. Muitas empresas hoje têm logística, né? Assim, passa recolhendo nos municípios. Mas aí vai também da questão da gestão, né? Eu participei da licitação lá para a gestão ambiental de São Geraldo, inclusive não ganhei. Mas o nosso viés, quando a gente entra, é justamente isso. Não é fazer o que está ali básico. A gente precisa trabalhar a questão da cultura. Né? A cultura da sustentabilidade ela é mais importante do que as ações em si. Porque as pessoas só vão se sentir motivadas a jogar corretamente fora se ela tiver opção, se ela for instruída para isso. Exato. Se ela tiver alternativa disponível para ela. E aí vamos falar, na roça. Qual que é a maior questão para mim é botar fogo, gente, em lixo na roça. Por quê? Não existe uma alternativa para a solução de resíduo na zona rural, porque você não tem o serviço público de coleta de resíduos. Ou então jogar nos rios, né? Exato. É muito pior do que eu acho que é muito pior que botar fogo. Né? Eu falo que, na verdade, tudo é uma questão de porquê, né? Eu tenho a pilha, eu vou jogar fora no lixo, mas por que que eu tenho que jogar no lixo adequado? Não, aí você vai, quando você explica, a conversa é outra, né? Aí fala, não, eu vou jogar, vou ter essa consciência porque eu sei que faz mal e tal. Aí beleza. Mas isso é o trabalho de conscientização hoje em dia, que também assim, é o que a gente faz muito, né? Que é o trabalho lá no Blues, que é conscientizar as pessoas que vão estar lá. Então a gente está desenvolvendo cartilhas, e-book, ensinando as pessoas como se comportar num lugar e preservar esse lugar. E minimamente, né, criar boas práticas para que isso seja possível. Desde colocação de coletores de material reciclável, né, essa cartilha de sensibilização. Lá na Nacional, por exemplo, né, um trabalho que a gente vai fazer muito fortemente esse ano é com relação aos perfluorocortantes e resíduo veterinário. Porque a gente ainda vê criador, peões, jogando, né, agulha, catéter contaminado com sangue de animal dentro da própria baia que o animal está. Então, o resíduo fica inservível, ele é tem uma carga orgânica altíssima, um potencial de venda altíssimo, né? E a pessoa coloca em risco o próprio animal. E se esse animal espeta um pé, um tendão, ou mesmo, né, se contamina com bactérias e vírus, o que seja. Exato. Então, nós estamos falando aí de algo que não é só pelo amor a abraçar árvores, né, e ecologia. É algo fundamental, por exemplo, a redução de desperdício reduz dinheiro, consequentemente. Né? Eu usar menos matéria-prima e gerar menos resíduo me gera uma menor despesa. Exemplo, eu tenho clientes que desenvolveu ele mesmo a redução de abas nas caixas. Para que ter aquele tanto de aba, sendo que eu preciso de menos aba para poder fechar o meu produto do mesmo jeito? Você vê o iFood hoje, né, teve um grande escândalo na época no Big Brother, que eles colocaram um monte de embalagem num determinado evento que aconteceu no Big Brother, foi super criticado.
Então eles começaram a fazer a compensação. Então toda vez que você pede uma comida, você já reparou que ele manda para você assim? Você sabia que essa embalagem que você está consumindo já foi? Porque eles têm padrão, a embalagem precisa vir num padrão. Sim. Mas como é que eu vou reduzir esse impacto? Quase impossível. Então eu preciso compensar. É onde entra o trabalho daí eu reciclo e outras que vendem essa compensação. Certo? Nossa, que a cada bacana. embalagem que eu coloco, eu compenso ela de alguma forma, ou pagando por isso para alguma associação recolher aquele mesmo número de quilos que eu estou colocando à disposição do mercado, e consequentemente eu gero um ciclo ali virtuoso para esse processo, né? Onde a empresa às vezes ela não tem a expertise de fazer por ela mesma, né? Imagina, você tem um monte de bomboninha de óleo lubrificante, igual a Evolube, é nosso cliente aqui. Ela tem condição de, depois de vender para o Brasil inteiro, sair recolhendo todas as bombonas? Nenhuma. É impossível. Não tem jeito. Então existem processos, empresas que fazem esse tipo de compensação equivalente, né, ambientalmente falando, para que seja possível a empresa se adequar. É um exemplo gigantesco que a gente vê todo ano de falta de conscientização, é a virada de ano nas praias. Nossa. Você vê as reportagens lá que no outro dia, dia 1º de janeiro, é aquele monte de garrafa, de lixo, de copo, de tudo jogado lá pela praia, né? Eu faço trilha de moto, né? E a gente leva uma barrinha de cereal, leva um doce, né? Pra dar ali aquele reforço na trilha, e leva aqueles power gel, aquelas coisas. O tanto de garrafinha de água, de coisa que a gente vê. E é um troço fácil, cara. Aonde você levou? Gente, amarra uma sacola ali na mata. Provavelmente você tá ali com uma mochilinha, porque em trilha você não vai ser uma mochila assim. Eu faço assim, por exemplo, power gel. Acabou, eu enfio na bota, assim, ó. Chego, tiro a bota em casa, cai um monte de coisa, mas já tô em casa, pronto, ali vai pro lixo. Mas a gente vê muito as sujeiras, assim, as trilhas ficam realmente muito sujas. É um exemplo, né, cara? Querendo ou não, aquilo fica ali no meio ambiente, ali por anos. Aí depois dá ruim, aí a culpa vai pra todo mundo. Exatamente. Quem realmente tá jogando ali. Foda. É uma questão de educação e ver que é possível, né? Por exemplo, não sei se é Japão ou China, aqueles caras que ficam recolhendo em estádio. Eles vão no estádio. Cara, aquilo pra mim é um tapa na cara de todo mundo. Foi na Copa que eles fizeram isso. Eles acho ganharam que a primeira o jogo. Vez foi em 2014. Não, mas eu acho que foi nessa aquilo última. Um tapa na cara do universo. Nessa última eles ganharam um jogo, empataram um jogo contra alguma seleção, e depois do jogo eles recolheram tudo. Limparam o lixo. E isso foi a última, foi no Catar, né? Foi no Catar. Mas eles já tinham esse. Antes, acho que foi em 2014 na Copa. Nível, eu sou doido, assim, é um sonho meu ir no Japão. Eu quero ir só pra ver se esses caras são assim mesmo, porque é fora do comum. Porque imagina, é um país que quase não cabe gente. O país é do tamanho do estado de São Paulo. Eles precisam conviver e ter um comportamento compatível com o locus deles. Com a situação deles. Então você imagina se, além de tudo, eles não tiver esse controle com relação aos resíduos, não tiver essa educação para conviver em coletividade. Não tem jeito. Isso é uma sociedade extremamente doente. Então, quando a gente fala, né, o Brasil é um país de muitas belezas, de muito espaço, um país extremamente extenso. Então, isso nos faz ter esse comportamento, né? De não perceber o nosso impacto, porque é tudo muito grande. Né? As nossas casas, os nossos, né? Você tem um sítio, você tem uma rua larga, você tem prédios com apartamento 1 por andar, 2 por andar. Lá eles vivem em caixotes, mas se além disso eles tiverem uma alta geração de resíduo e cuidar disso de qualquer maneira, né? Eles não iriam sobreviver. Então eu acho que enquanto a gente não perceber que a questão ambiental é uma questão de sobrevivência, não tem planeta B, né, que o meio ambiente é aqui onde o Elon Musk está trabalhando nisso. Cara, eu já te falei que eu vou ser amiga do Elon Musk. Depois que eu começar a trabalhar pra Anitta, a gente vai no primeiro foguete. Depois que a Anitta me der emprego, com certeza nós vamos virar. Eu vou fazer ela conhecer o Elon Musk. Depois daquele 365 lá daquele ator lá que ela conheceu, eu falei assim: a próxima Anitta vai ser o Elon Musk. Por favor, querida. Mas é muito importante. Essa questão de meio ambiente, né? É uma questão muito importante. Assim, igual eu faço trilha de moto e eu fico encantado com os lugares que a gente passa.
A gente passa em muito lugar bonito. Na nossa região aqui. E teve uma curiosidade. No final do ano, tava chovendo muito, né? Aquela época de chuva e tal. Aí a chuva deu uma trégua, a gente foi andar de moto. Aí tinha um lugar que a gente passava, uma estradinha de chão. Era uma estrada de chão bem estreitinha assim. Cara, saiu um olho d'água no meio da estrada. Aquele olho d'água assim, ó, a água saindo dessa altura assim, ó. Brotando mesmo. Aí o pessoal fez um coisinho de madeira assim em volta e desviou a estrada. Aí veio, passou a máquina assim no canto, desviou a estrada, mas pra não mexer naquilo. E ele tá lá até hoje, cara. Você passa, tá lá aquela água assim, do nada, ela surgiu do nada. No dia que a gente passou ainda tava, o pessoal só cercou assim, tava saindo aquela água. E principalmente ali na região, né, Coimbra, São Geraldo, ali tem muito recurso natural. Nossa, ali muita água, você é louco. E um dia isso vai fazer falta. Um dia vai. Vai. E assim, né, eu até dei um curso lá, a gente, a Legalizar deu um workshop. Tem uma matéria que chama ENF 388 na UFV e já há mais de 5 anos eu sou convidada para dar um workshop sobre licenciamento ambiental lá. Para dar essa visão profissional para os profissionais que estão ali formando, porque é uma disciplina que tem biologia, engenharia, né, disciplina de massa, voltada, aplicada à gestão ambiental. Só que acaba, né, que na teoria, o profissional às vezes não consegue se ver encaixando num sistema de gestão ambiental e numa consultoria, então, né? Como trabalhar nesse ramo? Trabalhar num órgão, eu vou abrir uma empresa de consultoria, eu vou ser técnica, eu vou compor uma equipe, eu vou liderar equipes. Então, nessa oportunidade, né, eu falei muito sobre um sistema que chama IDS-ZEMA, que é um sistema do estado de Minas, e outros estados têm sistemas parecidos, mas que envolve a questão locacional, entender aonde você quer fazer o seu empreendimento, se há viabilidade, se existem restrições ambientais, com base nisso, nesses bancos de dados do governo, exemplo. Onde tem as nascentes, onde tem os principais rios. Esse local é uma área kárstica, né? Exemplo, Ouro Preto tem muito disso, né? Então, a maioria dos empreendimentos lá você tem que estudar questões arqueológicas mesmo, para ver se a área não é furadinha ali embaixo, se o seu empreendimento não pode ceder. Então, tem tanta questão locacional e restrição ambiental que a gente pode trazer para o universo. E aí surge um serviço muito interessante que o Grupo Legalizar tem feito, que chama Due Diligence, que nada mais é a due diligence ambiental, você fazer essa investigação prévia antes do cliente investir naquele local. Interessante. Então, se você não sabe se aquele local tem um passivo, pode ter sido, por exemplo, a gente tem clientes que colocaram uma agência de carros em cima de uma área que era um antigo posto de combustível, que tem ainda uma contaminação, né? Está em fase de decomposição, mas que há mais de 10 anos esse empreendimento, que não tem nada a ver com a questão ambiental, precisa gerenciar e pagar por isso. Nossa. Então, né, o dano ambiental, ele acompanha o dono atual. Então, se você hoje compra alguma coisa com problema do passado, você é corresponsável hoje. Então, muitos loteamentos, muitos prédios, muitos empreendimentos já foram embargados e inviabilizados porque se iniciou um grande investimento, né, sem mapear essas questões locacionais e se perdeu dinheiro, né? E depois não adianta querer ir lá no MUC, né? Querer que o órgão aprove seu empreendimento numa área que é protegida, ou é uma área de unidade de conservação, ou uma zona de amortecimento cujo plano de manejo diga que você não pode ter aquela determinada atividade. Aí você precisa ficar consertando, né? Aí você precisa... eu tive um caso de um plano de manejo que não permitia mineração dentro do plano de manejo da APA. Nós tivemos que montar um projeto de lei para o município aprovar, para a Câmara de Vereadores aprovar, mudando a lei do próprio APA, porque senão o empreendimento não existia, mas isso não foi olhado antes, né? Por que não? Porque né, o cara comprou a área e tal, não sabia nem se podia explorar. Mas a olho nu, ninguém sabe como fazer isso, né? Então, por isso que a gente, através das nossas investigações, dos nossos métodos, né, gerenciais e técnicos, nós conseguimos mapear em todos os bancos de dados existentes, que são os mesmos que os órgãos usam, né, para poder licenciar, a gente usa para fazer essa parte investigativa estratégica prévia. Então, isso é um grande instrumento, né, que a gente hoje vende
pro empreendedor não ficar ali comprando gato por lebre ou assumindo responsabilidade ou até, né, comprando para investir em algo que ele não vai conseguir finalizar. Não, mas eu não fazia ideia. Eu também não, ideia cara. de que tinha todo esse trabalho por trás, assim, só para conseguir, né, instalar adequadamente um empreendimento. Ainda mais realmente. empreendimentos grandes, né, que vão para áreas que ainda não foram, digamos assim, né, não sei se é esse termo, mas exploradas e tudo, então Não, é mas muito se você parar pra pensar, são coisas que a gente nem imagina, mas que com a Carol falando fez total Faz sentido, sentido. que precisa mesmo, só que E que realmente quando você para pra pensar, não, realmente, isso deveria ser feito. Exato, é uma questão de prevenção, porque, né, investe-se muito, né, investidor. Eu já vi, por exemplo, investidores, né, abandonar o investido porque ficou, desculpa, puto, porque achou que o cara mentiu. Falou, não, você que não fez o seu trabalho investigativo antes de você investir na área. Né? Eu tenho minerações aí com pedras maravilhosas que não podem ser exploradas porque tá com exigência de EIA-RIMA por conta de passivo de supressão de vegetação. Né? Só que nem você era tem dele. imagem de satélite que te mostra isso. Então, além desses instrumentos, um simples Google Earth pode te salvar. E a depender do empreendimento, você precisa de uma investigação um pouco mais, né, elaborada. E por isso que entram essas questões de análise geoespacial, né, a própria visita em loco, né, porque se licencia o local, não a atividade. Né? Você tem uma fábrica de móveis aqui nesse bairro, você precisa verificar, né, primeiramente, se você já não está instalado, se ali o zoneamento municipal te permite colocar aquele empreendimento ali. Porque às vezes é uma área hospitalar, uma área estritamente residencial. até que cidade igual, por exemplo, São Geraldo não tem isso, né? Não, mas São Geraldo, o que aconteceu? Acabou que as fábricas ficaram na ponta mesmo, assim, né? Da cidade. Nem tanto, né? Só- Porque a cidade só- agora tá expandindo. Tá chegando perto. Então, ela já acaba não tá que você vai mais ver na ponta. residências Ela lajeando Mas, mas lá que é. foi ao contrário, né? A indústria já estava lá e a cidade cresceu chegando, em torno né? da indústria, foi então, isso. tem acontecido muito. Mas com o surgimento do distrito, né? Do distrito industrial, isso já meio que jogou lá as empresas e tá longe, né? Para chegar lá, é longe. O Bar tem um problema que a gente não tem esse distrito industrial, né? Cria-se empresas em determinados locais, mas não necessariamente temos esse local adequado, né? Rio Bomba tem um distrito industrial. E acaba sendo ruim para os dois, né? Assim, é ruim para você ter uma casa, porque fica aquele barulho, por exemplo, uma fábrica de móveis, plá, plá, aquele grampo. Então, o barulho é ruim. E é ruim para a empresa, porque a logística dela fica complicada. Você sai com um caminhão numa área residencial, aí caminhão agarra, aí caminhão... Aí tem carro na rua. É complicado. Né? Então, é ruim para os dois lados, para quem mora e para a própria empresa que está instalada ali. Mas eu vou falar com você, eu achei que o bar tinha, sinceramente, pelo tamanho, né, de Ubá, eu achei que tinha um distrito industrial. O bar cresceu muito, né? A gente, né, fala assim distrito industrial ali naquele novo trevo ali do... Que vai para Rodeiro. Branco. Tá. Aqui, Branco. tá. Ali acaba sendo, mas não é exatamente um distrito industrial oficial. Né? As empresas perceberam que ali é uma área mais plana, uma área mais que era fácil uma área acesso. interessante. Algumas empresas já tinham feito galpões, começaram a construir galpões para vender e para alugar. Então ali, né, tem uma tendência em se considerar ali um distrito. certo distrito industrial, mas oficialmente nós não temos. Muito bacana. Eu aprendi muita coisa, cara. Eu também. Eu acho que o nosso projeto do podcast, a gente vai se conectar com muita gente, a gente vai aprender muita coisa. O que eu tô aprendendo nesses Nesses episódios, né? É muito bom. Eu acho que é bom pra gente e pra quem vai escutar, principalmente, vai adquirir um conhecimento, assim, de vários ramos, né, cara? Como a gente já trouxe muita gente, então E é um caso que, tipo, a gente tá até nós mesmos estamos descobrindo que todo mundo precisa. Não é uma coisa muito específica do ramo e movelheiro. Já vamos trocar portfólio de cliente então, hein? Exatamente. Feira que horas que é a reunião. Por favor. Exatamente. Muito bom. Com certeza. Carol, então, ó, a gente encaminhando pro final, vamos naquelas perguntas. Vai deixar aquela por último, né? Pode deixar por último. Olha. A gente tem uma pergunta que medo. secreta. Capciosa. Não,
ela não é voltada pro assunto, é uma pergunta mais aberta. Mais pessoal, assim, pra gente entender. Ela não é pessoal, digamos assim. É uma pergunta mais pessoal, mas não é nada invasivo nem nada, mas bacana. Não fique preocupada. Ó, vamos lá, então, você, né, com toda essa vivência aí no empreendedorismo, hoje a nossa audiência, né, se Deus quiser, vai ver esse episódio, assim, pessoas que querem começar a empreender e, de forma geral, não só no seu ramo, o que você acha que uma pessoa, para ela começar a empreender, ela tem que ter primeiro coragem. Coragem. Muita coragem. Muita. E qual que é a dica que você daria principalmente para as mulheres, né? Que querem estar à frente de um negócio, que querem montar o seu próprio negócio. Qual que é a dica que você daria para essas mulheres? Principalmente mulheres, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer, né, o empreendedorismo feminino como um todo. Eu vejo mulheres incríveis liderando empresas. Eu tenho algumas clientes aqui que são as cabeças da empresa e você vê que a performance da empresa é totalmente diferente da performance das empresas dos homens, não falando mal, né? Mas assim, você vê que a consistência da gestão é menos aventureira, menos... Isso que eu ia falar, a mulher tem mais pé no chão. Exato. E essa questão regulatória, né, de se entender qual a legislação que toca o seu negócio é muito importante. E, acima de tudo, né, a dica que eu dou é validar. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, é lindo abrir um estúdio de unha em gel. Mas às vezes naquela cidade já não se comporta mais um novo estúdio de unha de gel. Então se faz um investimento, né, sem rodar ali um MVP, sem validar, sem fazer entrevistas, sem conversar com o cliente em potencial, sem rodar pesquisas, né? Então volto na questão da modelagem de startup. Ela só performa melhor porque ela só levanta voo quando ela tem certeza que o negócio vai dar certo. Então, existem metodologias, né, simples e um simples business model canvas ali que você preenche. Pode te clarear, né, que é a empresa em uma página. Pode te clarear para você entender como é que você vai precisar ter essa visão, né, de quem é seu público-alvo, qual é o seu propósito de valor, qual é o problema que você resolve, quais são os principais parceiros, qual é a sua receita principal, qual é a sua despesa principal, quem são os seus parceiros-chaves, né? Qual que é o seu mercado? Enfim, a validação traz essa certeza para o empreendedor do que ele abrir a porta e falar assim, agora eu abri, vamos ver se vai ter cliente. Isso não existe no mundo de hoje, né? Não existe eu montar uma fábrica se eu não tenho representantes que já estão ali com pré-venda. Pelo menos já o que custeia o funcionamento básico. Você abrir uma empresa, né? Você tem que ter, no mínimo ali, pelo menos assim, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo da prestação de serviço, né? Você vai ser, vamos lá, sei lá, uma manutenção de ar-condicionado. Pô, você já tem que ter antes ido na empresa e falou, meu amigo, tô aqui, eu sou técnico aqui e tal, tô montando meu negócio, tal, eu queria fazer uma parceria. O cara fala, não, meu amigo, ó, se você montar, pode vir fazer manutenção no ar-condicionado da minha empresa aqui e tal. Então, pô, você já tem ali uma 99% de fonte de receita com aquela parceria, né? Então, é o mínimo que alguém precisa fazer hoje é descobrir um parceiro antes de abrir o negócio. Antes de colocar o dinheiro e o tempo, ter um parceiro que vai te indicar, que vai comprar o seu serviço, que vai estar junto com você. Eu acho que isso é crucial. E quando eu abri, desculpa só te interromper, abrir CNPJ é o de menos, né? Abrir, hoje você abre até sozinho minutos, na internet. Só que a questão né, você está abrindo com qual o objetivo e para faturar quanto, quando e para quem que você vai vender. Né? Porque eu vejo muitas vezes, né, eu fazendo uma mentoria esses dias, dos sócios abrindo um estúdio de estética. Então, a primeira pergunta, eu falei, você quer vender para pobre ou para rico? Ela. Acho que é para rico. Afinal, você tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Porque o seu ticket médio vai ser diferente. A forma que você vai falar. Os serviços e as conveniências que você vai ofertar são diferentes. Então, você vai fazer o modelo de negócio depende do seu público-alvo e da sua segmentação de mercado. E se você não validar isso, que tem esse público no local que você quer abrir, exemplo, se eu estiver num lugar que não tenha público para isso,
eu não vou faturar para bancar o meu negócio. E muito provavelmente eu vou me frustrar. Falo, pô, mas não era esse público que eu queria aqui me comprando. Falo assim, mas na cidade que você tá, no local que você colocou, só tem esse público. Da forma que você está querendo vender um spa no alto de um bairro de periferia? Não tem menor cabimento. Não, igual eu todo dia eu passo de frente pro empreendimento que você vai saber qual que é, que assim me dá raiva. Porque foi aquela questão da validação. Eu vi a pessoa gastando um dinheiro imenso num projeto que o tempo todo, eu com meus 15, eu tava com 16 anos de idade, eu falei que não ia dar certo, só que não me escutaram. Porque não é um projeto uma cidade pequena. Então toda vez que eu passo por ele, eu fico assim, caramba, eu avisei, velho. Que sacanagem. Eu vejo. Porque tem essa questão da validação mesmo, igual aconteceu quando eu vendia camisas. Chegou um momento que eu percebi, falei, olha, eu não posso trazer camisas de alto padrão porque não tem público para comprar de mim. Pagar R$300 uma camisa. Não vai ter. Então eu vou ter que manter nessa qualidade e fazer algo diferencial, porque não dá para trazer, né? Então acho muito importante isso que você falou da validação, até para quem quer abrir mesmo, pensar duas vezes, é isso, porque às vezes a pessoa abre o negócio, dá errado, desanima e para. Isso, e acha que ele é um péssimo empreendedor. Sendo que não é. Sendo que ele fez só... Ou que o negócio é ruim, às vezes seria bom, mas se você modelasse melhor, se você entendesse melhor o seu mercado. Eu tive esse... A gente tinha queimado já uma grana, vai fazer o quê? Faz parte, é aprendizado. A gente colocou a nossa propaganda em um meio de comunicação. Sim. Que depois eu fiquei assim, cara... Como assim? Eu fiquei pensando, cara, o empresário não tá aqui, né? Exato. Não faz sentido eu gastar essa grana. Aí eu, não, para com isso, vamos mudar a estratégia. Isso é tão isso sério, é importante. que a gente fica importante. brincando de fazer impulsionamento. Isso existe toda uma engenharia. A gente ainda não investe em tráfego, porque eu ainda não encontrei uma empresa, e às vezes também é questão de investimento, né? Que eu conseguisse entender a engenharia, porque eu penso muito nisso. Um dia um cliente falou para mim assim, essa empresa, até de um amigo meu de telecom, eu tava na live do Leonardo e apareceu lá, tipo assim, o cliente achou aquilo lindo. Falei, caralho, o meu cliente tá na live do Leonardo. Por que eu não tô lá, impulsionando lá, sei lá? Não sei, entende? Não validei aonde meu cliente tá. Aí eu tô fazendo propaganda no Instagram, meu cliente não tá no Instagram. Então a gente precisa entender sobre isso. Estudo do seu público, é isso que você tinha falado, do público. Validar. Porque entender que, por exemplo, um empresário que trabalha aí 12, 15 horas por dia cuidando da empresa dele, ele não vai passar muito tempo ali no Instagram, não vai passar tanto tempo. Ele não vai procurar uma empresa de consultoria jurídica ambiental preventiva no Instagram. Não, no máximo, cara. No máximo que ele vai fazer, o que eu acho que é possibilidade assim do cara fazer é procurar no Google. Então você já tá no lugar errado de estar no Instagram. Você não tem que estar ali, você tem que estar no Google. Exato. Porque é onde eles vão te procurar, eles não vão ali consultoria. A gente acabou de fechar com uma mineração grande de 4 médicos lá em Bom Jardim de Minas. Eles descobriram a gente na internet. Através do Instagram ou do Google? Do Google. É porque assim, olhando por um lado de um empresário, ele quer credibilidade, lógico que ele vai no seu perfil no Instagram depois para ver quem é o CEO do negócio. Mas ele vai procurar isso no Google. A gente tem que estar em todo lugar, né? Ele vai te achar no Google. Omnichannel. Aí ele vai te achar no Google. Aí vai legalizar. Deixa eu ver aqui no Instagram. Vai lá, @legalizar, achou, ele vai entender, a empresa aqui tá em Ubar. Mas assim, o princípio do negócio é saber onde você vai investir. O canal que você vai investir. E isso daí eu brigo muito com o cliente meu, porque eu faço tráfego pago para os clientes. Eu? Adoro, já vai rolar parceria aí, mais uma parceria. Quero cartão fidelidade. Pelo amor de Deus. Vai ter. Não é comigo com esse cliente que você briga, não, né? Não é com você não. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um futuro cliente, se Deus quiser. E aí eu falei com ele. Ele falou, não, porque o cara que tava comigo tava querendo investir no Insta, no Meta, no caso, né? Facebook, Instagram. Eu falei, olha, pro seu caso, 2 coisas. Primeiro é Google, porque ninguém vai procurar financiamento de casa pelo Instagram. Não vai. Fala, quero financiar uma casa aqui no Instagram. Outra coisa que eu falei com ele, que eu acho, tipo assim, que tem que ter esse posicionamento, a gente tem que explorar mais o YouTube.
Isso, porque tudo cara. que você quer ver vídeo de você quer comprar uma casa, você vai no Exato. YouTube pra ver um vídeo. Você vai ver um vídeo ali. Vai. O caso do nosso amigo comprou um carro. Ele viu os vídeos do carro, a gente viu os vídeos do carro dele no YouTube também. E tipo assim, é um canal que se um cara quisesse vender um carro, ia ser excelente pra ele. Porque ele ia chegar e ia expor o carro dele lá, o cara tava procurando pra comprar esse carro e apareceu lá. Exatamente. E é uma coisa muito pouco explorada. Isso começou a ser mais explorado assim na questão do YouTube. Eu comecei a reparar nisso muito na política. Você viu que na Nossa, última era até eleição era até chato. Era toda hora era um cutucando o outro no YouTube. Falei, foi um tempo que eu parei de usar o YouTube. Eu falei, não, toda hora tava muito chato, era muito anúncio. Mas a gente tem que explorar isso. Tem. Verdade. Então vamos. Tem uma pergunta antes daquela. Pode fazer, tô fazendo mistério. Então vai. Não, eu já fiz. Era do recado para as mulheres empreendedoras. Verdade. Carol, pra gente ir encaminhar bem pro final agora, tem uma pergunta, ela não tem nada a ver com o seu ramo de atividade. É uma pergunta bem pessoal, mas ela não é invasiva, que para você, em uma frase, em uma passagem, o que é a vida? A vida cara... Como você define a vida, assim, né? Sei lá, tipo, família, né? O que você define mesmo? Nunca me fizeram essa pergunta. Cara, eu tô Todos os pensando nisso episódios- agora e olha que eu sou uma pessoa de resposta na ponta da lista. Todos os episódios... Sabe o que eu pensei na hora que você falou a vida? Em viajar. Acho que a vida é liberdade. Acho que quem vive é uma pessoa livre. É uma grande viagem. Que não tem a vida, né? questões, que não tem pendências, que não tem... Sabe? Eu acho que a gente precisa, para viver mesmo, de verdade, você precisa estar livre. Livre de amarras, de sabe? Crença limitante, livre de pessoas. Quanta gente vive preso ao negócio. Muita gente me chamou de louca, sabe? Quando eu saí da Legalizar. Você é doido, deixa largar. Eu falei, que largar, cara? Não tô largando, não. Tô dando tá tempo. trabalhando. Só tô inclusive. remotamente. Sim, você tava- E vou te falar, trabalhei triplicado. É isso que eu ia falar, você tava 3 vezes mais. Eu fiquei mais trabalhando do que aproveitei Dubai. E é aquilo, né? Né, a gente monta uma empresa pra ela ficar lá sozinha, né? Autossustentável, se é uma autossuficiente, empresa- autogerenciável. Né? E eu acho que viver a vida é liberdade. Eu Liberdade. gosto muito da minha liberdade. Gosto muito do setor privado porque eu tenho essa liberdade de gerenciar a minha empresa da forma que eu quero. De onde e você quiser. poder ter a cultura que eu quero aqui dentro. E eu vejo assim, pessoas que têm problemas, porque a gente lida muito com problema, né? Aqui o tempo todo. A gente soluciona problemas de clientes, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, porque a gente também atua também ajudando os clientes na vida pessoal deles, desde investimentos pessoais até mesmo questões familiares. Sim. Então eu vejo que as pessoas só não deslancham na vida, seja pessoal ou profissionalmente, porque elas têm questões e estão amarradas a alguma coisa, seja mentalmente, seja fisicamente, seja num casamento, seja numa profissão, seja com colaboradores ou, né, a própria empresa ali tóxica para a vida dela. Então eu acho que a vida é liberdade. Eu falo isso, né? Que todos os problemas eles foram feitos para ser resolvidos, né? Se você tem um problema, resolve, porque ele vai te chocar a limitar em solução. algum momento. Em algum momento, aquele problema vai te travar. E parece que as coisas fazem assim, ó, parece que fica um fiscal lá e ele fala assim: enquanto você não resolver esse problema, você não vai mudar de fase. Você vai ficar aqui até resolver. Exatamente, eu Não, mas percebo isso. Eu essa já questão- tive questões que eu fui fazer até psicólogo para superar. Tô com uma, inclusive, que eu nem gostaria de falar, mas que eu tô fazendo terapia para poder superar, porque eu sei que é uma questão na minha vida. Somos Mas dois. essa questão da liberdade que você falou, foi Foi liberdade, tudo. liberdade tudo. é- Eu também sou fissurado em liberdade.
Principalmente quando a gente fala de trabalho, em poder trabalhar de onde eu quero. Nem é na hora, nem fala assim que é tão na hora que eu quero, porque eu pensei que seria? Eu pensei que seria isso. Eu falei assim, nossa, eu acho que quando eu começar a fazer gestão de tráfego, tiver meus clientes ali, nossa, sexta-feira eu vou poder tomar cerveja 2 horas da tarde. Vai. Nossa, 11 horas da noite eu tô trabalhando. Mas assim, mas a liberdade realmente... Mas trabalhar com o que a gente ama e gosta é liberdade. Porque trabalho é voluntariado. Eu falo, cara, não quer estar na minha empresa, por favor, me peça demissão, que eu vou ter o maior prazer em te dar essa liberdade, porque trabalho é voluntariado. Eu concordo com você, com tudo que você falou aí, eu concordei. Quando eu tava no banco, né, foi chegando um tempo trabalhando no banco que começou a me fazer mal. Porque, tipo assim, foi muito de encontro às coisas que eu acreditava na parte financeira. Quando eu entrei no banco, eu falei, nossa, vou trabalhar no banco, vou aprender tudo sobre economia, sobre investimento e tal. Quando eu cheguei lá, nada disso aconteceu. E aí o banco, né, tinha algumas coisas que eu não gostava e eu falei, não, eu não vou conseguir mudar essa empresa desse tamanho. Então, exato. Eu vou sair, não vou continuar fazendo isso. E aí, eu tinha uma meta de ficar 10 anos, eu fiquei 7 anos e quase 8, né? Ia fazer 8. E consegui sair para montar o escritório e tal, e para mim foi assim, uma conquista gigantesca. Porque quem entra no banco, assim, as pessoas, né, tudo bem, né, quem tá lá, mas costuma não conseguir sair por ficar preso aquilo ali. Que é uma coisa muito... Tenta entrar no telemarketing, vê se você não vai conseguir sair de lá. Tenta. Eu já fui agente de telemarketing, tá? Vendi horrores lá no CPT em Viçosa. Não, mas aí vai a venda ainda é bacana. Me colocar no setor de reclamações. Ai, que delícia. É sensacional. Todo dia alguém Ali você não tinha dificuldade pra sair, cara. A gente fez entrevista aqui agora pra seleção de auxiliar administrativo e uma das questões que me chamou muita atenção no currículo da menina que a gente escolheu é isso. Que ela era paciente, calma e ficava no setor de pós-venda. Né? Qualidade, mas na verdade é o setor de reclamações, né? Dá uma vaga pra ela. Ela merece. Não, você já tá contratada, já fez exame admissional, começa segunda-feira. Falei, essa tem carcaça pra vir pra legalizar. Essa vai poder tomar pancada. Essa vai ficar pleníssima. No telemarketing. Compartilha com ela depois o link. Duda, você vai ver esse link sobre você. E ela vai te falar, ela vai concordar comigo que telemarketing são 2 felicidades. Quando você entra e recebe o primeiro salário e quando você sai. Né? Nossa senhora. É pesado. E você contratou uma boa pessoa, tenho certeza que pra lidar com telemarketing é difícil. Por muito tempo, ela foi pra Itatiaia, trabalhava na Itatiaia. Bacana. Show demais. Temos mais alguma? Tem mais alguma dúvida? Cara, deixa eu te falar, dependendo da sua dúvida, vai ter que fazer Pix hoje, tá? Tô duro hoje. Sexta-feira, hein? Precisando Pix. No máximo eu tenho recurso pra um show, talvez. Beleza. Não, já tá valendo, doido. Mas Pix tá foda hoje. Tá bom, faça essa pergunta. Tem pergunta? Não, cara, eu consegui aprender bastante. As perguntas que eu tinha, eu fiz. E obrigado por ter me ajudado aí. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer receber você. Na verdade, você que recebeu a gente. Hoje eu fui anfitriã. Devido aos contratempos, tivemos que vir 2 dias para poder gravar, né? Queria aqui abertamente agradecer ao que você fez, né? Recebeu a gente ontem, fora do horário, hoje também. Ontem a gente esqueceu a mesa de som e a gente tá vindo embora. A gente tá vindo embora, o Felipe falou assim, cara, pode falar, né? Pode. Ele falou assim, cara, que legal, velho. Ela vai gravar com a gente amanhã, deixou as coisas lá, falou que faz questão de gravar, que gosta. Aí ele falou assim, cara, se fosse uma outra pessoa, ia falar que a gente disse, pega esses troços aí, pega esses badulacs seu aí, vai embora, vocês não trouxeram nem a mesa. Nada. E aí o Felipe falou assim, cara, ela vai trabalha receber muito, a gente sabe o que é um dia a dia, né? Na pancadaria. Não dá pra ser 100% o tempo todo, né? A gente é falível mesmo e como eu disse, né, eu acho que o podcast tem muito a ver comigo. A gente vai, né, lançar o nosso Quer fazer programa. o spoiler? O spoiler já tá lançado, tá? O Legalcast vai começar em agosto. Já tem até nome, velho. Já tem uma marca, você não tá entendendo. E a gente achando assim, não, é um projeto inicial e tal. Já tem nome, velho. Tem logomarca, meu
filho. Já tem o branding. Olha, já tá tudo Já organizado. tá tudo pronto. Olha Isso é Vai uma ter uma empregada, parte mais humorística, né? Que a gente já tem até o nosso, né? As nossas atrizes aqui internas, porque a equipe é extremamente Não, e uma equipe com muita gente tem de tudo, né? engraçada e bem-humorada. E a gente quer trazer também pessoas que a gente entende que são influencers aqui na região e no mundo também, né? Se a gente puder fazer até remotamente um podcast, nós vamos fazer também, meu A gente dá jeito. Depois que eu vi que vocês montam o negócio aonde for, se piada, até lá no Manga Larga, nós vamos botar lá um podcast pra torar. Uma mesinha de plástico lá, 4 microfones. Você vai ver se não vai ficar chique. Nós vamos ter um stand, ué. Nós vamos fazer lá dentro do stand. Olha aí. O nome Disruptura já diz isso, não tem limite, não. Não tem limite. Não tem barreiras. Vambora. Exatamente. Carol, então foi um prazer, né? Gratidão. Te receber e ser recebido. Porque a gente veio na sua casa aqui, você abriu as portas. Venha mais pra gente. vezes. E é um prazer, muito bom, muito obrigado mesmo, de verdade. Foi um prazer te conhecer. Foi. Aprendemos bastante. Eu também. Que isso, cara, eu tirei de dúvida, tá? Eu mudei minha visão sobre muita coisa. Cada episódio legal do podcast você vai ver, é isso. A cada episódio você muda a sua opinião em relação sobre a uma coisa. E assim, pô, agora eu vou chegar em casa e vou procurar no Google onde eu consigo descartar aquelas letras. Porque agora eu vou... Vamos achar, vamos ficar Muito em cima bom. desse problema, não. Vamos resolver esse problema. Muito bom, muito bom. Aqui, Obrigado, Carol, muito obrigado. Ok, viu? gratidão, obrigada a vocês, obrigada público maravilhoso. Nos Anitta. assistam, sigam aqui o Disruptivo, podcast Disruptivo. Curtam o Grupo Legalizar também, estamos Pode no deixar YouTube suas redes também. sociais, tudo. @ Grupo Legalizar no Instagram, Facebook, YouTube e @ Caroline Balbino Oficial no Instagram e Caroline de Paula Balbino no LinkedIn. Ó, que legal. Vamos deixar todas as redes na descrição. Todas as redes sociais vão estar lá. E pessoal, quem quer evitar prejuízo, e vocês já sabem, né? Legalizar toda a parte. Vocês já sabem quem procurar, né? Se a gente não souber, a gente arruma quem resolve. A gente tem o telefone A gente dá o de encaminhamento. Exato. Isso é um diferencial muito grande, né? Essa vontade de servir. Eu acho que isso prestadores de serviço que gostam de servir, eles fatalmente vão ter soluções para o cliente a todo momento. E vai ter o telefone de WhatsApp, né? E foi o que a gente até, acho que foi a Bruna que falou ontem, né? A questão dos médicos, né? Você chega num clínico geral, ele te indica um cara de Muito confiança dele. E eu acho que isso deveria ser aplicado a todos os setores. Por exemplo, nós somos... usamos muito terceirização aqui. Então, A gente eu faz acho edital até, porque tem hora que o volume de trabalho aumenta, a gente precisa terceirizar. Então a gente sempre está fazendo essa conexão com novas empresas, esse portfólio de parceiros é extremamente importante para uma empresa de consultoria. Certeza. Então, que todo mundo, né? Todos os empresários que, por eventualidade, assistem esse vídeo, tem essa consciência. Não manda gente de rural para fazer as coisas com a gente. Tô ficando estressado já. Isso é uma reclamação no público. Show de bola. Um beijão.